Eu temo que as ciências, história e filosofia tendem a desaparecer. Isso acontecendo, e eu espero estar errado, será um grande retrocesso para a sociedade. Embora essas ciências, o resultado, a produção dessas ciências nunca tenha sido do conhecimento do grande público, ficando restringido a uma, abre aspas aí, aristocracia intelectual, eu tinha esperança que com o melhor acesso às informações através das plataformas digitais, através do mundo digital, viesse a democratizar o conhecimento dessas duas ciências. História, né, a gente já aprende com mais frequência na escola, então o mínimo do mínimo, se tivermos algum interesse, a gente aprende na escola e não precisa de desenvolver muito, estudar muito para que tenha esse conhecimento. Já a filosofia é ainda um pouco mais restrita. A filosofia é a minha paixão, história é a minha paixão. Eu não sei nada das duas ciências, mas você não precisa saber para gostar, ser apaixonado, né? Bom, e quando conhecer, poderá continuar gostando? Bom, pode haver uma decepção e você muda de ideia, né? Mas enquanto desconhecido, é um sonho, é algo que eu aprecio muito. E acredito que contribui muito para o desenvolvimento da sociedade, para uma melhor civilização, né? Quando muito bem aplicada. Lembrando que qualquer ciência, qualquer conhecimento, ele é neutro e você pode aplicar para o mal também. Então não significa, nossa, a santa matéria X lá, né? A santa história, a santa. Não, não é nada disso. Vamos ter que aplicar a ética, que a própria filosofia ensina, né? Porque a depender de como aplicado, isso não traz resultado, né? E por que eu temo que essas duas ciências venham a cair no esquecimento ou ser reduzida ainda mais do que sempre foi desde a civilização, no início das primeiras civilizações? É devido à rapidez com que as coisas mudam. O Zygmunt Bauman, né, um sociólogo, filósofo, né? Me esqueci aqui a nacionalidade dele, vocês me perdoam. Ele cunhou o termo mundo líquido para expressar a forma como as coisas mudam, né? Mundo líquido por quê? Porque muda de acordo com a necessidade, né? Então você entende, imagine algo sólido, um bloco de pedra. Ele não vai encaixar em qualquer lugar. Se você colocar ele dentro de um recipiente menor, o que vai acontecer? Ele vai ficar de fora, ele não vai encaixar. Ao passo que se for água, né? Se for um tubo fininho, ele preenche todo aquele tubo. Se for espaçoso, espalha todo. É um líquido, né? E para acompanhar esse mundo líquido, nós precisamos termos a mesma agilidade, a mesma facilidade de adaptação. E nesse sentido, me parece claro que sim, me parece claro que nós tendemos a sermos líquidos também, ou seja, mudamos de acordo com a necessidade. Então, os valores eles começam a ser voláteis e você começa a mudar para adaptar à exigência do momento de mercado, de consumo. E nesse mercado,
de consumo, de produção cada vez mais rápidos, não temos tempo. Imagina para filosofia, ficar filosofando, questionando, o que você entende por isso, o que você entende por aquilo. O mercado não está disposto e as pessoas não têm paciência, os novos historiadores não têm paciência de pesquisar arquivos, de ler arquivos, etc e tal. Vão lá, fotografa e já coloca aqueles recortes, aqueles pequenos recortes de introdução e já põe aquilo ali como uma história. Então isso empobrece a ciência, no meu entendimento. Eu penso que a gente teria que lutar para fortalecer essas ciências, para fortalecer a filosofia, fortalecer a história. O grande problema, e aqui já para finalizar, é que quando você olha ali o ranking das profissões, das formações onde as pessoas estão desempregadas, você tem ali a história no topo. Né? Então, não precisa ser um historiador. Um professor de história, imagine, se formar, ser um professor de história, você tende a ficar desempregado ou trabalhar em outra área que não seja aquela da sua formação. Não menosprezando nenhum tipo de trabalho, porque todos têm o mesmo valor e todos são dignos. Mas se uma pessoa faz um determinado curso para uma determinada área, é porque é a área que ele gosta. E exatamente por isso ele gostaria de atuar naquela área, sendo decepcionante formar em outra. E só para dar um exemplo, eu tenho um amigo mais apaixonado por história do que eu, e ele formou em direito, porque sabia dessa questão. Né? Ele precisa sobreviver como qualquer pessoa, então na hora de formar tem que pensar naquilo que dá mais dinheiro, que tem um pouco mais de condição. É isso aí. Até o próximo vídeo. Espero que tenha sido claro. Parece que eu fui um pouco confuso. Diga nos comentários se é isso mesmo.